gente vem conversando sempre, sempre abrir o leque da nossa compreensão perante o que a gente vive. Está certo, está errado, o que podemos melhorar? Hoje a gente vai começar a entender um pouquinho mais de onde vêm os nossos pensamentos. Esses pensamentos são realmente nossos? O que são nossos? O que não são nossos? Vamos entender isso. Então, nesse decorrer desse assunto, dessa compreensão, eu queria a colocação de vocês perante algumas perguntas, perante questionamento, indagações e até compreensões de vocês que já ouviram, né? Então é muito importante que a gente vai complementando e fazendo um trabalho mais amplo para a compreensão de todos nós, porque isso facilita e traz uma compreensão ainda maior. Então, da onde vêm os nossos pensamentos? Eu penso durante o dia, quantas vezes que vêm alguns pensamentos na minha cabeça? São todos bons? São todos ruins? Como gerenciar isso? Como é que eu faço para eliminar isso? Esse pensamento que é ruim, que nos atrapalha, nos atormenta? Quando tem um acontecimento na nossa vida, e geralmente marca, e geralmente quando é ruim, quando acontece alguma coisa rotineira na nossa vida, e aconteceu uma coisa ruim, seja lá o que for na nossa vida, no decorrer, a gente fica às vezes remoendo aquilo ali, pensando vários dias consecutivos. Que houve um erro, que aquele erro nada mais é de uma coisa que para a gente aprender, mas houve um erro, eu não aceitei. E eu fico tentando entender que a mente traz essa parte para a gente poder compreender, poder aceitar. Só que a gente está começando a aprender isso, como direcionar a nossa mente para uma parte de equilíbrio. Porque a mente nada mais é do que aquilo que produzimos, bom ou ruim. Então, assim, a mente vai buscar a necessidade para cada um de nós. Então, assim, meu dia a dia, essa semana como foi. Então, volta aqueles pensamentos. Geralmente, o que fica voltando é umas partes que não são boas. Porque a parte boa a gente começa a pensar quando está sentado, está pensando sobre algo bom e aquilo vem. Mas quando a gente está trabalhando, vem algo que não é bom, que aconteceu durante a semana. E essa coisa às vezes nos atrapalha. Atrapalha de que jeito? Ficamos pensando várias vezes sobre aquilo. Há necessidade de pensar sobre aquilo? Depende da situação, há uma necessidade. Depende da situação, não há necessidade. Mas a mente é isso, é saber controlar essa parte. Então, o que acontece? Se eu entendo o que aconteceu comigo e aceito, eu mantenho uma vibração mais elevada. Mas, se eu não aceito e não entendo, eu baixo a vibração por aquilo que aconteceu de errado naquela semana. Então, mas como é que eu faço para lidar com isso? Então, cada um lida de uma forma. Conforme aprendeu, está aprendendo. Então, cada um é diferente desse processo. Então, há várias formas de lidar com essa parte. Como é que poderemos fazer isso para lidar com isso? Com esse pensamento, com essa situação? Tem algumas situações que a gente pode lidar com isso. Então, eu tenho algumas sugestões. Tá certo, tá errado? Bom, cada um vê da melhor maneira para se trabalhar com isso. Então, pode acionar cancelando esse pensamento que está atormentando a mente, está deixando ruim, né? Então, você cancela. Outra coisa
é falar com você mesmo que aquilo lá já foi, já está no passado, não tem mais como voltar atrás, reajustar naquilo. Mas sim, houve um aprendizado. Mas que tipo de aprendizado? Houve. Então a gente tem que refletir sobre isso, porque a vida nada mais é do que um aprendizado. E a mente, quanto mais estabilizada, ela fica em paz consigo mesmo. O que vocês acham sobre isso? Rotina diferente, Certo? pensamento diferente. Aham. E uma das coisas que pode fazer para melhorar a questão do pensamento é ver o que está fazendo durante o dia. Porque as nossas ações do nosso dia é o que aciona os nossos pensamentos. Então, se eu tenho hábitos saudáveis e ações saudáveis, eu vou ter pensamentos bons também. Uhum. Mas se eu passo o dia inteiro discutindo com os outros, vou trabalhar já achando ruim, já acordo querendo ficar na cama, fico de mau humor, isso é só no pensamento. Sim, lógico. Então é um negócio que eu estava aqui pensando, o que vem primeiro? O pensamento é a ação. O pensamento. Pensamento. Pensamento gera uma ação, Uhum. mas a ação gera o pensamento. Exatamente. Aí vai desencadeando. Então o que acontece? O pensamento, sem perceber, ele gerou a vibração. Baixou. Bem, não percebemos, vai baixando. A gente fica pensando, vai baixando. Aí o que acontece? Eu modifico. Eu fico mal-humorado, desconto em alguém. Automaticamente. Porque a gente não percebe. Ah, mas está certo ou errado? Está errado, mas quem faz isso? Está tudo certo. É porque não aprendeu. Tudo certo. Então, o que acontece? Como a gente vai policiando e vai compreendendo isso, a gente pode mudar a nossa mente. Quem pode mudar sou eu. Eu sou o dono da mente. Então, assim, com certas técnicas e aprendendo isso é possível. Ah, em 1, 2, 3, 5 vezes? Não. Isso aí é várias e várias vezes. É como, por exemplo, você aprendeu a ser um profissional de uma área. Leva quanto tempo para você aprender um profissional de uma área? Leva vários meses, anos às vezes. Então vai moldando conforme a gente vai sendo um profissional na nossa mente. É possível? É. Porque a mente ela é relacionada a padrões. Ela forma padrões conforme a gente conversou em outros encontros. Então ela forma um padrão trabalhando naquele modo, naquele tipo de pensamento, naquelas situações, conforme a gente age. Perante os acontecimentos da nossa vida, a gente vai agindo sem perceber, automaticamente. Mas a partir do momento que a gente consegue pegar esses pensamentos que estão vindo, essa situação que eu estou sentindo já uma coisa diferente, porque aquilo aconteceu, digo, opa, parei, agora eu vou me comportar e vou tentar agir de uma forma diferente. Quantas e quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Muitas. Mas é possível. Sei por mim e por outras pessoas. Então, assim, é possível mudar? Possível. Tem que saber como fazer isso. Então, é uma prática profissional de alguns detalhes de conhecimento, como fazer. De como você vai fazer, isso não tem problema. Pode fazer de várias maneiras. Então, a mente que às vezes, por exemplo, a pessoa está muito mal-humorada direto, está para baixo, a vibração dela. Então a gente tem a vibração em hertz, né? Então, por exemplo, a pessoa acostumou várias coisas na vida dela, ela veio baixando a vibração. Baixando a vibração. Então a vibração está baixa. Tem como levantar a vibração? Tem. Conhecendo vários pontos, estudando, melhorando várias coisas, vai subindo essa vibração. Entendeu? Porque se a gente for analisar várias pessoas ao nosso redor, tem pessoas que não lidar com certas situações na vida, está mais contente, mais tranquilo, outras um pouco mais baixo, outro mais baixo, outro mais baixo, mais baixo. Então, no nosso círculo de convivência. Então, tem vários modelos para a gente poder analisar nesse sentido. Então, a mente nada mais é do que compreensão. O que é bom já está certo. É nível bom, elevado. Mas
O que não está bom, ela traz para reajustar, traz para a gente refletir, conhecer, entender, saber lidar com aquilo. Então, o que acontece? Se acontecer uma coisa muito grave, ele causa um trauma dentro das nossas emoções, nossos sentimentos, que a gente conversou em outras reuniões lá atrás. Então, esse trauma, ele está relacionado, por exemplo, numa situação mais grave. Por exemplo, a pessoa vai acontecendo acontecimentos graves na vida, vai acumulando. O que acontece? Essa vibração ela se mantém cada vez mais baixa, para ela subir é cada vez mais difícil. E vai atraindo situações e situações da vida. O que vai atraindo? É o que o Daniel colocou. Conforme os acontecimentos da nossa vida, o cotidiano que vai atraindo isso. Porque a gente vive perante aquilo. Então, assim, o sofrimento nosso depende das nossas ações, do nosso agir perante as coisas. Então, assim, é possível melhorar? Sim, se a pessoa começar a compreender. Por que acontece? Quem é dono do que eu faço, das minhas ações, de como eu trato a pessoa, de como eu lido com as coisas? Sou eu. Ah, mas é o fulano que é responsável, porque... Não, sou eu o responsável de tudo que eu faço, perante tudo a situação da minha vida. Então, a gente tem uma mania de culpar os outros. Por quê? Ah, porque foi fulano? Não, eu sou responsável pela minha vida, por as minhas ações, por aquilo que eu fiz. Então, assim, a partir do momento que eu me colocar como responsável, tudo muda. Por quê? A nossa vida, ela é cheio de acontecimentos, semanalmente, mensalmente. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E isso nada mais tudo bem? Então, nada mais do que aprendizados. Então, não tem como sair dessa linha de aprendizado. Às vezes, o que acontece? A gente sai de uma situação, vai para outra, muda de lugar, muda de emprego, disso, daquilo, né? Porque isso não está bom, mas outras coisas vão acontecer. Então, a partir do momento que eu começo a entender de que maneira eu estou vivendo e entendendo essa parte, que aonde é os pontos que eu estou pisando em falso, aonde que as coisas vão melhorando. Porque, por exemplo, assim, se você cometer um erro grave, geralmente aquele mesmo erro não vai ter. Pode ter um outro erro diferente. Por quê? A gente cuida porque aconteceu um acontecimento forte, marcou. Então, aquilo a gente vai... Tá. Por exemplo, automaticamente nos nossos padrões, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma coisa e a gente não sabe, mas inconscientemente a gente... Não vou fazer isso porque isso não me cheira bem. Não vai dar certo. Por quê? Dentro do nosso inconsciente, os nossos padrões já estão acusando. A mente é fantástica para isso. Porque ela traz a realidade que nós precisamos, que eu preciso, para estar melhorando no dia a dia. E o que vocês podem me trazer de questionamento nesses pontos? Ou de colocação? Eu acho difícil que eu estou tentando entender. Que eu vi semana teve essa coisa de live ali do Jacob. E ele fala bastante do falso eu. Falso eu que ele explica que a gente não é o que pensa que é. Por exemplo, eu não sou um pensamento. Muita gente diz que ela é o que ela pensa. Mas ele diz que a gente, na verdade, é aquele que está por trás do que pensa, que aciona o pensamento. Entendeu? Tipo, beleza, eu estou pensando aqui agora, mas ele diz que tem um eu por trás daquele que está pensando. Eu não sou o que eu estou pensando agora, eu sou aquele que está por trás do que está acionando o pensamento. É esse que está por trás do que pensa que eu não estou tentando... Nesse caso, nessa tua colocação, ela é importante analisar a questão do ego. Porque o ego, o que acontece? O que é o ego? Então, se as pessoas começassem a entender um pouquinho do ego que está em todos nós. Então, eu me imagino que esse ego é como um cavalo chucro. A partir do momento que eu conheço o cavalo que eu estou lidando, que ele comentou, lá dentro, que
que eu estou totalmente desregrado perante as coisas, eu vou puxando a rédea. E eu tenho uma dominação. Então o ego, o que nada mais é? É o contrário do certo. Mas o que é realmente o ego? Qual é a colocação que nós podemos colocar? O verdadeiro eu, que a gente chama, né? Ah. O verdadeiro eu é aquele que não precisa ser. Eu sou porque eu sou, não porque eu preciso ser para parecer algo para alguém. Sim. Esse é o teu verdadeiro eu. Sim. O falso eu é aquele que se molda, aquele que precisa mostrar para alguém, aquele que às vezes busca coisas que nem sempre são essenciais para si, né? Uhum. E fica se sabotando para cada vez mais. Sim. Para ampliar essa tua situação, que é bem colocada, bem válida, a gente pode colocar o seguinte: hoje a sociedade, nós viemos num sistema que é o seguinte, né? Vamos colocar o básico da nossa vida, né? Eu vou comprar um carro, vou trocar de carro porque eu tenho necessidade ou porque o meu ego está impondo um carro melhor? Eu vou fazer isso na minha vida, isso, aquilo, seja qualquer coisa, uma roupa, sei lá. Eu tenho necessidade ou meu ego está impondo isso? Então, assim, a partir do momento que eu começo a conhecer o que é o ego, eu começo a dominar um pouco esse cavalo chucro que está dentro de mim. Eu começo a dar uma puxadinha aqui, outra ali, aí tu vai indo para o equilíbrio. Porque o que acontece? A gente tem uma parte boa e tem uma parte ruim, é uma mistura. Tem uma sombra e tem a luz. A partir do momento que a gente começa a entender esses dois e trazer para a linha, a nossa essência se manifesta. Eu começo a ver a coisa de fora. É possível? Eu tiro por mim e por outras pessoas que a gente tem esse conhecimento. A partir do momento que a gente conhecer nós e ver a gente de fora, quem realmente somos, os nossos defeitos e as nossas qualidades, saber para onde eu vou, o que eu quero melhorar em mim, aí eu começo a fazer uma leitura, aí eu começo a separar, aí eu começo a me policiar e começo a melhorar algumas coisas. E com isso vai ter uma melhoria perante a minha vida. E o que acontece? As coisas começam a mudar com isso tudo. Por quê? Eu estou começando a entender o que eu realmente necessito no meu interior, não é para fora o que os outros vão pensar de mim, se eu tenho uma roupa melhor, ou um carro melhor, ou uma casa isso, ou aquilo. Não é isso. A minha necessidade interior. Mas o que a gente pensa? Na real, vocês que estão aí, para a vida em si, nós fizemos as coisas para os outros. É ou não é? Não é? Verdade? Então, essa é a realidade. Quando você faz para os outros, é o ego, não é seu. Entendeu? Pense, quando você vai fazer uma coisa, é para mim porque eu tenho necessidade de fazer isso, aquilo, ou modificar, é o ego. Quando você diz, não, eu não preciso, é o ego querendo agir. Aí você começa a distinguir quem realmente você é e o que você deve fazer. Senão o ego se manifesta sempre na frente, sem a gente perceber. Exatamente, a dominação é o ego. Quando você automaticamente entende isso, o ego não domina mais. Que é você que coordena toda a estrutura. Imagina assim, por exemplo, o ego é mais ou menos assim. Vamos ampliar essa nossa visão, porque é muito importante essa questão no ego, para nós tentar entender e tentar botar um pouco mais em prática. Imagina, seja lá um prefeito, seja lá um governador, que tem várias pessoas. A partir do momento que ele sabe coordenar as pessoas, há uma parte de coordenação melhor sobre tudo que é feito. Porque ele sabe coordenar. Mas quando não sabe coordenar, começa a desandar tudo. Está em cima, está embaixo. Então, se eu começo a ver quem realmente eu sou, o que eu preciso, qual é a minha realidade da minha vida, saber os pontos, começa a botar no caderno, aí você vai caindo a ficha. A realidade vai se manifestando em você, e daí isso é bacana. Daí você começa a analisar verdade. Começa a cair a ficha. É o verdadeiro eu. O verdadeiro eu é manifestado quanto mais a gente se conhece, ele vai se manifestando mais. É a nossa plena consciência, nossos arquivos acásticos. Então a gente, por exemplo, a gente tem uma mente com bastante compreensão, imagina aqui, né?
essa compreensão ela é bloqueada. Eu estou aqui embaixo. Por quê? Tem várias coisas que eu preciso reajustar. Vou botar aqui, mas é ao nosso redor. Qual a nossa energia? Então, a nossa manifestação de consciência, ela vai com um fiozinho ligando isso. Nós temos pouca consciência. A partir do momento que eu entendo quem realmente eu sou, a nossa consciência começa a ter uma ligação maior com o eu superior. Então, a gente está preso num quê? Numa situação que colocaram para a nossa vida. Cada um vive naquilo, baseado no que aprendeu e acha que está certo. Está certo. Porque é isso que aprendeu. Mas é possível modificar? Sim, é possível modificar. Conhecendo o ego é um passo fantástico para a pessoa, estudar sobre o ego. Claro, tem outros fatores, mas esse é um passo fantástico. Qual é a dominação do ego? Conhecer e entender. Não fazer uma leitura básica uma vez, mas estudar a fundo. Então há uma dominação muito grande, pensamentos. Que o pensamento, da onde que vem o pensamento? Por exemplo, estou pensando agora. O pensamento pode vir do campo energético de vocês. Está vendo aquele campo energético lá, do outro lado lá? Lá atrás, por favor, que olhe lá. Mais ou menos nós temos uma energia assim, ela, em nosso redor. Então, essa energia, ela flui conforme o meu equilíbrio. E essa energia se manifesta conforme eu sou, eu me entendo. Então, essa energia pode vir do grupo aqui, ó. Muita energia, meus pensamentos. Pode ativar muita coisa junto com meus pensamentos, ou não. Depende de como eu estou. Então eu posso sentir muita coisa, posso vir muito pensamento. Então o campo energético nosso é vasto. Esse é um dos pontos. Então, por exemplo, se eu sair de casa, limpo meu campo energético, tudo maravilha. Vou na praça ou vou a algum lugar, volto embora, esse campo energético ele já sujou. Então, por exemplo, quando o médico vai lá, a gente vai num médico, faz todos os exames, não tem nada, está tudo certo, fiz tudo quanto é tipo de exame, não apareceu nada. O que é? Está no campo energético. Entendeu? Não tem nada. Exatamente, é o campo energético. Então assim, então, conforme a gente vai entendendo o que somos realmente, o equilíbrio da nossa mente automaticamente vai vindo. O acesso do nosso arquivo maior, que é o nosso arquivo acástico, vai desabrochando, a gente vai tendo mais conexão. Por quê? É bloqueado. Por quê? Eu vejo que nós somos crianças pequenas vivendo como adultos. Por quê? Não temos consciência da nossa real realidade de quem realmente somos. Para onde vamos? Qual é o objetivo de uma vida? Então, por exemplo, vamos voltar num assunto que é bem bacana, refletir novamente sobre aquele assunto lá atrás que a gente já conversou. Morri agora, o que eu vou levar da minha vida? Por exemplo, acaba de 1 ano, 2 anos, 5 anos, o pessoal vai esquecendo do quem realmente eu fui. Daqui 50, 100, 200 anos apagou, não sobra mais nem nada. Mas, o que sobra da vida? Sobra os grandes feitos. Então, quem foi as grandes pessoas do mundo, a revolução do mundo? Por exemplo, nosso querido Jesus, que pode passar mais 2.000, 5.000 anos, 10.000 anos, e sei lá quanto tempo, acho que não vai ser esquecido. Então, tem outros grandes pessoas da vida, como os grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platão, e aí vai. E tem outras pessoas também. Então, são pessoas o quê? Que tinham muita grana? Não. Essas grandes pessoas que marcaram o mundo, porque entenderam a realidade do arquivo acástico. Então, não é o dinheiro que move o arquivo, é a sabedoria de entender o que realmente é. O que realmente eu sou a nossa mente. Aonde eu posso chegar? Como controlar os pensamentos?
Como digerir os nossos pensamentos? É um melhoramento. É possível? É. Ah, mas todo mundo consegue? Consegue. Só que uns conseguem mais fácil, outros mais difícil. Os acontecimentos da vida, se a pessoa não tiver instrução, aonde que vai ficando ainda pior? Se a pessoa vai tendo instrução disso, vai tendo um equilíbrio. Vai tendo um melhoramento gradualmente. Então, a vida nada mais é do que uma escola que nós estamos para aprender. Então, os acontecimentos vão nos mudando. Como mudando? Os acontecimentos ruins, é o que mais marca. Por que muita gente muda? A gente só se move por duas situações. Pelo sofrimento e por outra coisa seria o quê? Amor, satisfação por algo. O que a gente faz? Quando tem uma coisa que está muito ruim na vida, procura o quê? Alguém que dê uma solução. Um médico, alguma coisa, vai a algum lugar. E quando está tudo bem, está mil maravilha, para onde vai? Para outro lado. Vai passear, vai para isso, para aquilo, conhecer, vai não sei o quê. Não, entendeu? Duas coisas nos movem. Então a gente tem que começar a entender como eu vivo. O que está acontecendo na minha vida? Quais os pontos positivos, quais os negativos? O que está mais me atormentando, mais me prejudicando? Então, primeiro ponto é tratar aquele ponto pior, conhecimento. Como eu posso equilibrar aquilo? Como trazer melhorias para aquilo? Um psicólogo, um médico, alguém que conheça da área, busque. Porque o que atormenta na mente é a parte negativa. Isso vai derrubando a vibração. Então, são um dos fatores. Pode colocá-lo, Daniel. Se a gente podia explicar a questão, como eu vou saber se o que está vindo na minha mente é meu, do Daniel, ou não. É outra pessoa que está colocando na minha mente. Uhum. E explicar o porquê esse ser vem e fala. Uhum. Para manusear algo. Isso é muito bem colocado da tua parte e é muito importante isso aí. Por exemplo, vem um pensamento, ele é bom, isso vai fazer bem ao outro? Você vai fazer ou não? Pode fazer. Se coloca no lugar do outro, isso vai fazer bem para o outro? Faz. Vem um pensamento ruim, isso vai prejudicar o outro? Para que fazer isso? Você pense, será que é meu ou será que é de fora? Você tinha consciência dessa maldade toda para fazer? Não, então não é seu. Que a maldade, na realidade, ela está na nossa sombra. Ela pode se manifestar. Nós somos sombras e luz. Então, o pensamento é só analisar ele. Hoje eu tive o pensamento X, Y. Isso é seu ou não é seu? Pergunte-se. Esse pensamento aqui é meu ou não é meu? Aparece frequentemente ou não aparece frequentemente? Então, com isso a gente começa a descobrir isso. Por que a gente começa a descobrir? Porque eu estou prestando atenção. Eu estou começando a refletir sobre aquilo. A mente, ela começa a buscar soluções para aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, assim, se você hoje está numa situação que às vezes tem alguma coisa que aconteceu e você quer resolver e não consegue resolver. Por exemplo, num serviço, às vezes você está lá tentando fazer alguma coisa, dá errado, você tenta de novo, não dá certo, faz de novo, não dá certo. Aquele dia está atravessado. Comigo já aconteceu várias vezes. Se você deixar por outro dia, amanhã eu resolvo, está tudo certo, amanhã no instantinho eu vou resolver. Outro dia está resolvido num piscar de olho. É coisa de impressionante. Se você manter o equilíbrio. Se você manter o desequilíbrio, nervoso, xingando, manter a vibração baixa e negativamente a mente, o outro dia talvez você não consiga. Então, se você pensar positivo, que amanhã você vai resolver aquilo. Isso já aconteceu comigo.
E não foi uma vez só.